Mas a minha pergunta é: foi uma transformação verdadeira? Você ama o Senhor com todo o seu coração? E Paulo vai falar aqui para a gente sobre essa verdadeira transformação, como que ela ocorre. Então você tem que entender que a verdadeira transformação ocorre através, eu quero que você guarde isso agora, de contemplação. Contemplação. Ele vai dizer o seguinte no versículo de número... O meu ficou sem versículo, porque eu juntei todo o texto aqui. Mas ele diz assim, olha... e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então ele vai dizer, quando alguém se converte, o véu é tirado do rosto dessa pessoa, e agora ela passa a contemplar o Senhor, e agora contemplando ao Senhor, ela é transformada à imagem daquilo que ela está contemplando. Então de glória em glória, ela vai ficando cada vez mais parecida com aquele que ela está contemplando. Esse é o processo de transformação das Escrituras. Se você começa a estudar toda a Bíblia, esse é o processo. Por exemplo, Adão e Eva no jardim. Qual era o processo de se tornar cada vez mais semelhante a Deus? Eles foram criados à imagem, mas a semelhança era esse processo. Era todos os dias, na viração do dia, quem estava lá? Para eles contemplarem ao Senhor. Quando você vê Deus chamando o povo, Deus tira o povo do Egito em Êxodo, você vai ver lá as 10 pragas e tal, e eles saindo, eles passam o Mar Vermelho, e agora eles estão libertos, e vai começar um processo de discipulado, vai começar um processo de transformação. Qual é a primeira coisa que acontece, gente? Êxodo 19. Deus leva eles para o pé de uma montanha e Deus desce na montanha. A Bíblia diz que a montanha começa a pegar fogo, a montanha começa a tremer, começa um barulho de trovões, e do meio daquilo ali Deus começa a falar. O que Deus estava falando? Eu quero que o meu povo contemple quem eu sou, porque você vai ser transformado à imagem daquilo que você contempla. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por exemplo, quando ele vai pegar no jeito ali Paulo, né? Que era Saulo na ocasião ali, e estava indo no caminho de Damasco, estava indo para perseguir a igreja, e Jesus vai pegar ele, meu irmão, e vai começar um processo de discipulado e transformação naquele homem. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vem e aparece para Paulo. Paulo tem uma revelação de quem ele é. Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus Cristo, quem você está perseguindo? E ele contempla o Senhor, e depois ele fica, gente, mais de 10 anos escondido, fazendo o que, gente? Contemplando ao Senhor, e sendo transformado à imagem daquele que ele está contemplando. Amados, só tem um caminho de transformação verdadeira, se chama contemplação. O que você tem que entender é que você é, hoje aqui, resultado daquilo que você contemplou na sua vida. Você já parou para se perguntar, por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo dessa forma? Por que na hora do aperto, é isso que sai de mim? Por que na hora do susto, é esse comportamento que eu tenho? É porque é isso que você contemplou toda a sua vida. É muito doido isso, porque às vezes coisas irritantes dos nossos pais, que você falava, não suporto que meu pai faz isso. Quando chegou sua vez, quando você se percebe, você está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque você não tem como fugir da contemplação. Por exemplo, muitas vezes na igreja a gente acaba falando bastante sobre o estudar, ler bons livros, e eu sou adepto disso, eu sou o cara que fica divulgando isso e falando sobre ler bons livros. Mas, por exemplo, todo mundo aqui, né, eu acredito que 100% de quem está aqui, talvez a maioria de quem está nos assistindo, é perito, profissional, PhD
em cultura brasileira. Meu irmão, isso aí, o dia inteiro você está aqui, ó, expressando cultura brasileira, né? Precisa até dar uma diminuída na sua cultura brasileira. Todo mundo aqui é bom, top, fluente em cultura brasileira. E a minha pergunta para você é a seguinte: quantos livros você leu sobre cultura brasileira? Hã? Você pensa em, nossa, hoje eu vou ser bem brasileiro. Você acorda pensando, não, hoje se prepara, que eu vou ser brasileiro hoje aqui, meu. Você pensa nisso? Não, mas quando alguém te aperta, você reage feito um brasileiro. Quando você está na fila das coisas, você reage feito um brasileiro. Quando você está dirigindo, você é muito brasileiro. Quando você vai fazer suas escolhas, você escolhe igual brasileiro. Deixa eu te perguntar, qual foi a faculdade de brasileiro que você fez? Qual foi o diploma de brasileiro que você fez? Porque você é melhor em ser brasileiro do que na sua profissão. Por quê, gente? Porque é o que nós contemplamos. Ninguém nunca leu um livro de ser brasileiro, ninguém fez uma faculdade de ser brasileiro. Nós assistimos os brasileiros e nos tornamos, porque nós somos aquilo que a gente contemplou. Então, meu amado, só tem um jeito de ser transformado, se nós trocarmos a contemplação. E aí você entende qual é a grande estratégia das trevas nos dias de hoje, é nos dar como contemplar o que eles quiserem, o dia inteiro. O dia inteiro nós estamos contemplando. Você não está o dia inteiro lendo, e a gente tem que falar para você, para de ler esse tipo de livro. Você não está você está o dia inteiro contemplando pessoas vivendo e sendo transformado à imagem delas. O que nós estamos contemplando, meus amados? Porque você não tem escolha, você vai se tornar aquilo que você contempla. Ah não, mas eu sei que aquilo ali não presta, mas eu vejo todo dia. Você vai se tornar a imagem daquilo que você contempla, com o rosto descoberto. Nós contemplamos e somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nós estamos contemplando. Igreja, só tem um jeito de ser transformado à imagem de Cristo. Só tem um jeito de ser uma cópia de Jesus. Se nós contemplamos Jesus diariamente, com os olhos fixos nele, autor e consumador da nossa fé. Não tem outro caminho. Contemplação é o caminho para a verdadeira transformação.